Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam se cuidando, usando máscara, o álcool em gel, distanciamento social, que são atitudes muito importantes nesse momento, ok, pessoal? Lembrando que quando a gente cuida da gente, nós cuidamos de todos que estão ao nosso redor, ok? Eu sou a professora Suélia e hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 12 da disciplina de Ciências. A nossa aula de hoje, então, para a nossa aula de hoje, vocês então vão precisar do caderno de ciências, do lápis e da borracha para vocês fazerem as anotações, as curiosidades, as dúvidas de vocês e também para depois que vocês assistirem a aula, vocês realizarem a nossa atividade, ok? A nossa aula de hoje será sobre os biomas catarinenses. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso estado, que é Santa Catarina. Então, nós vamos ver sobre os biomas catarinenses. Vocês imaginam o que significa bioma? Sobre o que nós vamos falar em relação ao nosso estado? Então, os objetivos da nossa aula: conhecer os biomas catarinenses, comparar os biomas e diferenciá-los, e reconhecer e nomear biomas de locais conhecidos. Então, nós vamos conhecer esses biomas catarinenses para que nós possamos comparar o qual é qual, diferenciar quando nós vermos algum bioma e também reconhecer no local onde nós vivemos a qual ambiente, qual bioma nós pertencemos também. Então, primeiro vamos ver o que são biomas, para depois a gente estudar os biomas de Santa Catarina, ok? Então, biomas são espaços geográficos em que diferentes seres vivos, plantas e animais, compartilham do mesmo ambiente e vivem nas mesmas condições físicas, biológicas e climáticas. Então, nos biomas, diferentes seres vivos vivem e compartilham aquele lugar. Podem ser plantas, podem ser animais, ok? Lembrando que seres vivos são os seres humanos, as plantas e os animais. Então, esses seres vivem, compartilham do mesmo ambiente, retiram deles seu alimento, a água, a sua moradia, todos daquele mesmo lugar. Aqui, então, nós temos uma imagem, de um mapa representando a vegetação de Santa Catarina. Vegetação e bioma são termos semelhantes, ok? Então, aqui nós temos em amarelo a parte dos campos, em verde mais clarinho, nessa parte de cá, nós temos a floresta decidual, o verde mais escuro, a Mata Atlântica, em marrom, a mata de araucárias, em vermelho, a vegetação litorânea e em cinza, outros tipos de formações. A prof vai pedir para vocês observarem bem nessa aula, agora nesse slide, a parte em vermelho, que é a vegetação litorânea, que na nossa aula de hoje, o nosso foco maior vai ser nessa vegetação aqui, ok? Na parte litorânea do nosso estado, beleza? Então, prestem bastante atenção ali no mapa, aonde então que fica essa vegetação no nosso estado. Então, no sul do Brasil, Santa Catarina é o estado com maior porcentagem de vegetação nativa. Vegetação nativa é aquela que nunca foi mexida, nunca foi explorada, certo? Estima-se que cerca de 14% da vegetação nativa está intacta. As características climáticas do estado permitem que haja uma diversidade ampla de biomas nativos. São eles a vegetação litorânea, a mata tropical atlântica, a floresta de araucárias, a floresta subtropical e os campos, ok? Biomas nativos, então, são os biomas que são naturais do estado, não sofreram mudanças, alterações, não foram plantados, certo? Eles são naturais do nosso estado de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado com uma diversidade de biomas. Então, a gente viu lá naquele mapa, como está bem dividido e que nós temos diferentes tipos de bioma no nosso estado.
Nessa aula, vamos aprender sobre a classificação litorânea e as suas classificações. Então, lembra lá que a prof pediu para vocês observarem bem no mapa a parte que estava em vermelho, que é a parte, então, da vegetação litorânea. Se é vegetação litorânea, a gente já pode imaginar que é a vegetação da parte do litoral, que nós também costumamos chamar de praias, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos ver sobre a vegetação litorânea. Na nossa próxima aula, então, nós vamos ver a parte 2 da nossa aula sobre biomas catarinenses. E aí nós vamos ver os outros que nós vimos anteriormente também, ok? Então, aqui a prof colocou uma imagem do litoral de Santa Catarina para a gente entender que o litoral, então, é toda essa parte que beira o mar, que beira o oceano, ok? Então, vegetação litorânea é a vegetação que se encontra no litoral atlântico. É formada por mangues, dunas e restingas. Está em constante devastação pela ação humana, somando atualmente cerca de 2% da área do estado. Então, a vegetação litorânea é uma parte da vegetação catarinense que é muito devastada para construções, né, para as pessoas terem mais espaço no litoral, elas acabam então destruindo, devastando esses biomas. Então, na vegetação litorânea, nós temos 3 tipos: os mangues, as dunas e as restingas. Nós vamos ver um por um deles na nossa aula. Então, o primeiro que nós vamos ver é o mangue. O mangue é um tipo de vegetação de áreas úmidas e costeiras. Devido às marés subirem e descerem constantemente, as raízes das árvores ficam fora do solo. Então, se nós observarmos aqui na imagem, certo? Nós conseguimos ver as raízes das árvores. Por quê? Porque a maré, então, ela sobe e desce constantemente. Então, vai ter momentos que essas raízes não vão aparecer, porque a maré vai estar alta. Então, quando ela baixa, as raízes ficam à mostra. Aqui, então, né, a parte de terra dela é úmida e é costeira, ou seja, fica na costa do litoral. Os mangues são terrenos lodosos e baixos, formados pela deposição de sedimentos, como argila e matéria orgânica, sujeitos à inundação pelas marés. São de extrema importância para a manutenção e reprodução da vida marinha, encontrando-se especialmente em bacias e estuários de rios. Então, matéria orgânica vão ser restos de animais, restos de plantas daquele bioma, ok? E aí eles vão formando uma matéria orgânica. Ok? Então, são terrenos lodosos, como nós vimos, então eles são terrenos úmidos e são baixos, então por isso que eles têm essa umidade, porque eles ficam no nível da água, ok? E aí, então eles são importantes, por quê? Para a manutenção e para a reprodução da vida marinha. Então, muitas espécies utilizam esse bioma, essa região, para se reproduzir, por isso que eles são de extrema importância. Agora, então, nós vamos ver sobre as dunas. As dunas são montanhas de areia que são formadas e modificadas pela força do vento. A areia, como nós sabemos, é um material muito leve. Se nós virmos, né, um monte de areia pequeno, por exemplo, e ver o vento, a gente já vê, né, que uma parte daquela areia vai junto com o vento. E isso acontece com as dunas também. Então, a gente não vai ter sempre a mesma paisagem, a mesma imagem no local de dunas. Por quê? Porque o vento vai ir mudando elas constantemente. Os seus formatos, onde vai ser mais alto, mais baixo. Então, o vento é que vai moldando as dunas com o passar dos dias. As dunas possuem um lado maior que sofre erosão e um lado menor e mais íngreme, onde ocorre a deposição do material erodido. Através desse mecanismo de erosão e deposição, as dunas são consideradas altamente dinâmicas, se movendo com o passar do
tempo. Então, essa parte de areia que tem em cima, com o vento, ela pode, né, escorregar, descer e ir para baixo, e assim as dunas vão sempre se modificando, se movendo. Por isso que elas são chamadas de dinâmicas, porque elas estão em constante movimentação. Elas nunca vão ser sempre iguais. Nós não vamos visitar um local de dunas, tirar uma foto, por exemplo, e voltar um tempo depois e querer fazer uma foto na mesma paisagem, porque nós não vamos conseguir, porque os ventos vão sempre estar mudando elas, a sua posição, o seu formato. E aí nós temos então a restinga. A restinga é a vegetação que se forma na areia da beira da praia. Sua vegetação é composta por gramíneas e arbustos. Então a restinga é essa parte verde de vegetação que nós temos na beira da praia, em algumas já não existe mais, né? Foram construídas calçadões, ruas, mas elas são de extrema importância, por isso que atualmente existem leis que protegem a restinga para que ela não seja mais retirada das praias, certo? A vegetação, então, ela é baixa, como nós podemos ver, gramínea, né? Porque é uma vegetação baixa que nos lembra a grama, e alguns arbustos também. Então, quando nós formos na praia, quando vocês forem à praia, observem se na praia que vocês estão, a restinga está preservada ou não, né? Se ainda existe a restinga naquela região. Nosso estado possui muitas riquezas naturais. Conhecer seus biomas e preservá-los é essencial para que nós e as gerações futuras possamos ter qualidade de vida e usufruirmos das belezas naturais catarinenses. Lá naquele mapa que nós vimos lá no comecinho da aula, nós vimos, né, pelas cores, como nós temos diversidade nos biomas do nosso estado. E por que então é importante preservá-los? A natureza, os biomas, eles são a fonte de vida de várias espécies, inclusive da nossa. Então nós temos que preservar para a nossa qualidade de vida, dos seres vivos e também dos seres vivos que ainda virão, para que eles tenham um ambiente saudável para crescer e para se desenvolver. Ok, pessoal? Então, eu vejo vocês na nossa próxima aula, que nós vamos continuar ainda estudando sobre os biomas catarinenses, vamos ver mais alguns daqueles que nós vimos no nosso mapa lá no comecinho. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, voltem os nossos slides, assistam o vídeo novamente, realizem pesquisas também sobre o tema que vocês acharem interessante para vocês terem ainda mais conhecimento, ok? E depois, com muito capricho, muita atenção, vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula, se cuidem e até mais!